BBC lança essa matéria, né? Olha só, o que são as portas santas e por que só existe 8 igrejas no mundo. Aí vem a questão bíblica, né? Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo e poderá entrar e sair e encontrar pastagem. Para milhões de católicos, a passagem do Evangelho de João ganhou uma nova dimensão a partir das vésperas de Natal, quando a igreja iniciou o ano santo do jubileu de 2025. O início da celebração, que vai até 6 de janeiro de 2026, é marcado por um rito que se repete há 6 séculos, a abertura da Porta Santa pelo Papa Francisco. Chegou a hora de um novo jubileu para abrir novamente a Porta Santa e oferecer a expectativa, a experiência viva do amor de Deus, que desperta no coração a esperança certa da salvação em Cristo. Escreveu o pontífice argentino em sua bula papal. A esperança não confunde, no qual convocou o evento que tem suas origens no judaísmo. E São Pedro, a de São Pedro não é a primeira. Assim como a peregrinação a Roma, a visita a basílicas papais, a travessia de Porta Santa é um dos ritos mais conhecidos realizados pelos fiéis que participam da abertura do jubileu para obter a indulgência, o perdão dos pecados. Mas o que é a Porta Santa? É a porta de uma igreja que se abre apenas por ocasião do Ano Santo, explica o padre Fermin, a BBC, Serviço de Notícias Espanhol. Aí, olha só, uma porta é um elemento de construção que nos permite ter acesso a um lugar. Então, o próprio Jesus é a porta e aquele que nos dá acesso à vida eterna é algo simbólico. Acrescenta o religioso que é professor de história na igreja da universidade na Espanha. Embora a Basílica de São Pedro no Vaticano seja o principal templo do catolicismo, ela não foi a primeira a ter uma porta santa. A primeira e mais antiga porta santa é a Basílica de São João de Latrão, que foi aberta pelo Papa Martinho V em 1423, diz Lagarba. A igreja cuja origem remota no século IV é a mais antiga do Ocidente e, além disso, é a Catedral de Roma. Olha aí, a Porta Santa. No entanto, algumas décadas depois, em 1499, o rito da Porta Santa se consolidou dentro dos costumes do jubileu com a instalação de uma dessas entradas especiais na Basílica de São Pedro, no Vaticano, por ordem do Papa Alexandre VI. O segundo Papa dos Borgia também ordenou a abertura de 2 outras portas na Basílica Romana de Santa Maria Maggiore e de São Paulo Extramuros, que fica prontas para a abertura do jubileu em 1500. As portas das 4 basílicas papais vão ser abertas pelo Papa Francisco na seguinte ordem. A primeira da extrema direita da fachada principal da Basílica de São Pedro, também conhecida como a Porta Grande. A Porta do Perdão foi aberta dia 24 de dezembro. Depois, dia 29 de dezembro, o pontífice abre a porta localizada na Basílica de São João de Latrão. Na sequência, em 1º de janeiro, é a de Santa Maria de Maggiore e, por último, no dia 5 de janeiro, abre a de São Paulo Extramuros, de acordo com o cronograma que consta na bula papal. E aí, irmãos, existem essas portas em mais 4 outros locais. E eles colocam o nome ainda de Porta Santa, né? Porta Santa, que de santa não tem nada. Porta Santa, que de santa não tem nada. E a gente está vendo
né, o protagonismo de Francisco. O protagonismo de Francisco é unificar as religiões para o único. Então, eles dizem, a cada 25 anos se comemora o Ano Santo na Igreja Católica. E veja que eles não creem na remissão do pecado pelo sangue de Jesus no ano do jubileu, mas é pela abertura da porta. Deus abençoe Mandrica. Deus abençoe Mangilmara. Então, você vê que foi feito todo um cronograma. As filmagens estão sendo muito bem feitas, né? Das passagens às portas, como Francisco tem passado as portas. E a gente vê, deixa eu ver aqui, para vocês verem como foi feito a passagem da primeira porta. É muito estranho, né? Olha isso. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. Olha como é que foi feito o ritual, irmãos. Olha aí. Essa foi a primeira porta a se abrir. Il suono delle campane annuncia il giubileo, così come Esta foi a primeira porta. Então foi feito todo um ritual para a passagem da porta. Todo um ritual foi feito em torno da porta. E a coisa mais estranha é eles falarem que não, eles não chamaram, irmãos. Eles não chamaram, presta atenção no que o pastor Carlos falou, eles não chamaram de portas, eles chamaram de portais. Né? São portais. Você sabe que eu tenho um DVD gravado, tenho até que botar aquele DVD aqui para vocês. Assim que o Papa Francisco ganhou, eu falei sobre o velório do Papa João Paulo II. Que existe a ideia do concílio de Latrão, em vez que a porta de Latrão vai ser aberta aí, do concílio de Latrão, que fala dos 8 papas da Igreja Católica. Existe uma interpretação, né, que o Papa Francisco é o último papa da Igreja Católica. E eu até vi um vídeo esses dias de um padre falando sobre isso, que ele é o falso profeta, que ele prepara o mundo para o fim dos tempos. Um padre falando sobre isso. E no velório de João Paulo II foi feito um ritual muito macabro, principalmente pelos três caixões que ele foi colocado, né? Que para muitos satanistas a cruz ficou de cabeça para baixo. É como que se todos os espíritos que atuaram no pontificado dele ficassem presos naquele caixão de madeira. E aí a abertura do caixão significa que os demônios que atuavam saiu e veio para o pontificado do 8º rei, que é João Paulo, que é o Papa Francisco, que trabalha com os espíritos que trabalharam no pontificado de João Paulo II. E existe também a ideia, né, porque
entre o sexto, que é João Paulo II, depois o Concílio de Latrão, até o oitavo, surgiu o sétimo. E se você ler Apocalipse 17, você vai ver que o sétimo ficou só por um período de tempo, que foi Bento XVI. Uma interpretação dessa, né, leva muito tempo para a gente falar sobre o assunto, mas existe uma ligação profética muito forte, né, muito forte, entre o sexto Papa, que é João Paulo II, depois do Concílio Latrão, e a porta de Latrão vai se abrir agora no Vaticano essa semana. Aí nós temos que houve o Concílio de Latrão, que dali que se começa a contar sobre os últimos 8 reis de Roma. Aí vem o sétimo rei, que ficou por um pouco de tempo, que foi Bento XVI, e vem o oitavo rei, que tem o espírito do sexto. Então, quando eles abriram o caixão de João Paulo II, os demônios vieram para o pontificado de Francisco. E é por isso que você consegue entrar no site do Vaticano. Olha só, a irmã Dalva está dizendo que viu isso na Faculdade de Teologia. Isso é real mesmo. E aí você vê que existe uma ligação, né? E existe uma sala, irmãos. Eu preciso, irmão Miros, até é bom o senhor me ajudar nisso. Existe uma sala no Vaticano que existe a imagem de todos os papas. E só tem espaço para colocar a imagem de mais um, que seria após a morte, né? E esse espaço seria do Papa Francisco. É como se o Papa Francisco fosse o último Papa da Igreja Católica. O último Papa da Igreja Católica. É a cada 50 anos. Obrigado, irmã Vanos. Acho que eu falei 25, né? Então, seria como o Papa Francisco fosse o oitavo rei de Apocalipse 17. Ele tem os espíritos que trabalharam no pontificado de João Paulo II. E ele prepara o caminho para a besta. E é exatamente isso que está acontecendo, tá? Exatamente isso. E o que chama atenção é o próprio clero, os próprios padres estão condenando aí o pontificado de João Paulo II. E alguns estão sendo silenciados e excluídos da igreja por não concordar com o seu pontificado. Então, é algo assim muito real, porque existe todo um ritual, né? Eu sempre falo no curso A Nova Ordem Mundial e a Bíblia, eu falo sobre aquele obelisco. É o mesmo obelisco que tem em Washington, D.C., que foi um monumento mais alto do mundo por um bom tempo. É um monumento maçônico, mas é o órgão genital de Baal. É um monumento levantado a orgias sexuais, principalmente com pequenos. Aí você tem na Basílica de São Pedro, no pátio da Basílica de São Pedro, tem aquele obelisco gigantesco. E o obelisco na Basílica de São Pedro, ele está ligado a orgias sexuais. A idolatria em si, ela traz muita orgia sexual. Então, não é à toa que aquele órgão genital de Baal está no centro na Praça de São Pedro. São pontos e contatos que demonstram... É por isso que nenhum padre pedófilo é preso. Alguém já viu padres pedófilos serem presos? O Vaticano paga bilhões em processos para trocá-los de diocese. Muitos deles nem excluídos são. E aonde há mais casos disso no meio religioso é dentro da Igreja Romana. Então, veja que nos Estados Unidos houve um escândalo gigantesco sobre isso. E muita gente vê que foi tudo silenciado pelo sistema
E os padres que cometem tais coisas, eles são modificados de paróquia, e muitas das vezes ele pode ter uma punição interna, mas não pública dos atos que cometeu. É incrível como eles defendem isso, e isso faz parte do sistema. Faz parte do sistema. É incrível como eles deixam tudo claro, né? Como existe, é muito importante, irmãos. Eu vi um vídeo de uma policial, hoje se você mostrar essas coisas, falando sobre os códigos que os pedófilos utilizam na internet. E as pessoas não percebem. Existem muitos códigos que são usados em posts que demonstram que aquela pessoa tem desejo por menores, né? E eu digo para você que muita gente não percebe. E o Vaticano em si tem muita ligação com isso. Muita ligação. Eu sei que tem católicos que me seguem aqui e não perdem live, mas a Bíblia diz, né, Apocalipse 18:4, quando a Bíblia fala em 18:4 sobre o sistema babilônico, e é todo sistema religioso que não profere verdades. A Bíblia diz, o Senhor Jesus faz um convite: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados. Então, o convite de Jesus a todos que fazem parte da Babilônia, e não só católicos, mas igrejas evangélicas prostitutas: sai do meio dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados. Sai do meio dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus